Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, quarta-feira, missa votiva de São José, a primeira leitura é retirada da Carta aos Romanos, do famoso capítulo 8 da Carta aos Romanos. Nós não sabemos o que pedir, nem como convém. Às vezes pedimos o que não é bom para nós. São Paulo pediu por 3 vezes que Deus afastasse dele um espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. Mas Deus disse: basta-te a minha graça. Ele conservou a doença, porque é na tua fraqueza que se perfaz a minha força. Às vezes pedimos uma cura que não é oportuna. Às vezes pedimos um dinheiro que nos pode corromper. Como pedir então? O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza e ele intercede em nosso favor com gemidos inefáveis, gemidos inexprimíveis. O gemido vem depois que a palavra não consegue mais exprimir. As palavras têm um limite. Depois do limite das palavras vêm os gemidos. O Espírito Santo é com esses gemidos que estão acima das palavras que ele faz com que nós intercedamos corretamente junto ao Pai. E aquele que penetra o íntimo dos corações, que é o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que ele intercede em favor dos santos. Em seguida, o apóstolo diz que para nossa alegria, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Nada acontece sem que esteja sob o domínio da providência divina. Assim, o que poderíamos pensar que são acidentes de percurso, Deus permite para o nosso bem. Se nós tivermos fé, não vamos desperdiçar aquilo, mas vamos oferecer sobre o altar. E isso será uma oferenda agradável a Deus, juntamente com o seu Filho que se oferece por nós. Aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, somos nós, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito de uma multidão de irmãos. O Filho único de Deus se fez homem para deixar de ser único, para ser o filho mais velho, o primogênito de vários outros irmãos. Nós nos tornamos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo pelo batismo. Ele é o nosso irmão mais velho. Nós nos incorporamos a ele quando somos batizados e de maneira mais íntima pela Eucaristia, quando recebemos o sacramento da comunhão. Aqueles que Deus predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Aqui São Paulo se antecipa. A glorificação ainda é futura. A glória do céu não é aqui da terra, mas ele tem tanta esperança de alcançá-la que já fala da glória como algo passado. Os que ele justificou também os glorificou. Tudo isso é a alegria de alguém que sabe que Deus governa a nossa vida. Até os pecados ele permite para o nosso bem. O pecado, por mais que seja algo horrível que ofende a Deus, ele pode ter consequências boas. Ele exercita a nossa humildade, ele nos faz lembrar como nós somos fracos, ele nos torna mais prudentes, mais misericordiosos com os outros que também pecam, mais desejosos de não pecar mais. Existe um livro de São Francisco de Sales, muito citado por Dom Manuel Pestana Filho, chamado A Arte de se Aproveitar das Próprias Faltas. Até das próprias faltas nós podemos aproveitar para a nossa santificação e para a glorificação de Deus. O Evangelho traz Nosso Senhor caminhando para Jerusalém, como São Lucas sempre apresenta, uma grande viagem de Jesus, depois que ele tomou firmemente a resolução de ir a Jerusalém, uma grande viagem em direção àquela cidade. No decorrer dessa viagem ocorrem várias coisas. Aqui alguém pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não responde diretamente, como é o costume dele.
Ele responde dando uma parábola, a parábola da porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esta porta estreita é a porta da dificuldade da cruz, diferente da porta larga oferecida pelo mundo, com as suas vantagens e facilidades. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, que é estreita, vós do lado de fora começareis a bater: Senhor, abre-nos a porta. E o dono da casa responderá: não sei de onde sois. E vós então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti. Nós participamos da Eucaristia, em que se come o corpo e se bebe o sangue de Cristo. Tu não te lembras, Senhor? Tu ensinaste nossas praças. Tu não te lembras que enquanto o padre fazia sermão, eu estava sentado naquele banco da igreja? Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não será suficiente para a salvação uma certa proximidade com os ritos litúrgicos, sem que a gente se afaste do pecado. Nós seremos julgados pelas obras. E se as nossas obras forem más, apesar de nós sermos dizimistas fiéis, de irmos à missa todos os dias de preceito, de comungarmos frequentemente, entre aspas, às vezes sacrilegamente, nós ficaremos do lado de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, ou seja, os patriarcas, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Para os judeus, essa frase é muito humilhante, porque eles se gloriavam de ter Abraão por pai, e eles, filhos de Abraão, serem lançados fora. E pior, virão outros, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para ocupar o lugar que foi deixado pelos judeus, para tomarem lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros. Os últimos são os gentios, que foram chamados por últimos, que vão se tornar primeiros, e há primeiros que se tornarão últimos. Os primeiros são os judeus, que foram chamados por primeiro na época de Abraão, e vão se tornar últimos por não terem praticado as boas obras. Como o Senhor é um juiz justo, que não se deixa corromper nem subornar, ele não se vai deixar enganar pelas aparências. Ele vai nos julgar de acordo com as nossas obras. Se nós tivermos fé, ótimo, mas uma fé operosa, uma fé ardendo e operando pela caridade, entraremos no reino de Deus. Que São José, cuja memória celebramos hoje, que sua esposa Maria Santíssima nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.